Olá, bem-vindos ao meu canal do professor Martins de Biologia. O objetivo do canal é trabalhar com algumas questões de vestibular, Enem e concursos, e também tópicos e assuntos de interesse de vocês. Usem o campo de comentários do vídeo para sugerir questões e assuntos e temas relacionados à biologia. Eu vou falar sobre inibição enzimática e nós vamos resolver uma questão de inibição enzimática. Mas antes, eu gostaria de trazer alguns conceitos que podem nos ajudar. Rapidamente, uma pequena revisão, então. Quando a gente fala de inibição, a gente está dizendo que é uma substância que vai reduzir a velocidade da reação enzimática. A enzima é um catalisador, certo? É um catalisador, ou seja, ela funciona catalisando as reações químicas do nosso corpo, ok? Então é um catalisador. Nós temos dois tipos de inibidores que vão atuar nas enzimas, tá? Os reversíveis e os irreversíveis. Os reversíveis, como o nome está dizendo, é uma inibição temporária, certo? Os irreversíveis é perene, ou seja, a enzima fica não funcional, as reações de catálise não ocorrem mais. Então, dentro dos reversíveis, nós temos os competitivos, não competitivos e incompetitivos. O competitivo é aquele que está disputando o sítio ativo. Então, nós temos a enzima aqui, esse local aqui da enzima é o sítio ativo e esse elemento em verde é o substrato. Então, nós temos aqui o complexo perfeito de enzima-substrato, tá? Aqui nós temos o inibidor. Notem que o inibidor ele está ocupando o sítio ativo e o substrato não vai conseguir se encaixar aqui. Por isso que ele é o inibidor reversível competitivo, porque os dois estão competindo pelo mesmo sítio ativo. O não competitivo ele se encaixa em uma outra posição na estrutura espacial da enzima, certo? Promovendo uma alteração na conformação espacial. Deste modo, o substrato não consegue ser processado pela enzima. No incompetitivo, nós temos a perfeita adesão do substrato no sítio ativo, notem a diferença aqui então, certo? Mas o inibidor então impede, tá? Então ele é o incompetitivo, ele é um inibidor do complexo enzima-substrato, impedindo que a reação não ocorra. Agora, quando a gente fala de sítio ativo, a gente pensa num lugar apenas que vai promover aquilo que é desejado, tá? Mas nós temos enzimas chamadas enzimas alostéricas que têm sítios tanto para ativação da enzima quanto desativação. Ou seja, para que esse substrato seja processado, tá? Eu preciso desse ativador aqui, tá? Então, dá para dizer, de uma outra forma, que nós temos dois sítios ativos. Um local para ativação dessa enzima, e aí a reação desse substrato aqui, certo? E um outro local, que é o sítio ativo, específico para esse substrato. E nós podemos ter locais para inibidores, certo? Então, os inibidores então, vão se encaixar num determinado sítio, para impedir que a reação ocorra, certo? Que a catálise ocorra. Esse inibidor alostérico pode até ser o produto aqui. Então, a enzima vai operando, produzindo produtos. A quantidade desse produto pode ser muito grande e pode gerar uma certa toxicidade para o organismo. Então, algumas unidades do produto podem se encaixar aqui para impedir que a enzima permaneça produzindo mais produtos, certo? Então, a enzima alostérica trabalha em cima, o inibidor alostérico trabalha em cima de uma enzima alostérica. Essa aqui é uma inibição reversível competitiva, esse aqui é um exemplo clássico, tá? Então, nós temos aqui a enzima, o substrato, o sítio ativo, notem que o substrato se encaixa perfeitamente no sítio ativo e produzindo esses produtos. O inibidor, que aparece em azul aqui, ó, ele também se encaixa no sítio ativo, impedindo que o substrato venha se encaixar aqui. Então, essa é a versão clássica da competição, quer dizer, tanto o substrato quanto o inibidor estão disputando, por isso competição.
Essa é a questão da FUVEST sobre inibição competitiva, e aparece aí uma enzima do Covid-19, tá? A minha aposta para os próximos anos, não para o próximo ano, para os próximos anos, a minha aposta é que muitas perguntas sobre a bioquímica do vírus Covid-19, elas vão aparecer tanto em vestibular, quanto em concursos e no Enem. Então, vamos ler o exercício aqui. Diz o seguinte: a protease M-Pro, a enzima, tá, do SARS-CoV-2, é essencial para o processamento de poliproteínas virais dentro das células humanas. Ou seja, então essa enzima vai promover a produção dessas poliproteínas. Um fármaco, tá, uma substância qualquer, capaz de inibir essa enzima, seria capaz de inibir a replicação do vírus. Então, eu já descobri aqui que esse exercício é sobre inibição enzimática. Então, tem outras perguntas que podem ser feitas com relação às enzimas, tá? Mas essa aqui especificamente é sobre inibição. Então, baseando-se na estrutura tridimensional da M-Pro, então a gente está falando aqui do sítio ativo, tá, gente? Dessa enzima, dessa protease. Pesquisadores produziram um fármaco capaz de se ligar de forma, vai se ligar de forma transitória ao sítio ativo. Então, se é transitório, é reversível. Se a estrutura tridimensional é do sítio ativo, é uma competição, certo? Em um ensaio in vitro, esse fármaco inibiu a atividade da protease. Porém, quanto mais poliproteínas virais na reação, menor foi a inibição observada. Gente, é uma relação direta. Se eu tenho muitas unidades virais, eu vou ter muitas proteases. Então, a chance da protease encontrar o substrato é muito maior do que encontrar o inibidor. Então, quanto mais proteases, menos o inibidor vai ter efeito, tá? Vai reduzindo o efeito do inibidor. É isso que o exercício traz no seu texto aqui. Bom, o comando está aqui. Esse fármaco pode ser classificado como um inibidor. Vou trocar de cor aqui, tá? Vou trocar de ponteiro, vou escolher uma caneta aqui para facilitar. Então, tudo que está em vermelho aqui foi eu que coloquei. Então, as alternativas estão em preto aqui, tá, gente? Então, ele não é alostérico porque ele não trabalha com enzimas alostéricas, tá? O experimento aqui não é esse, não foi o que a gente leu no texto, tá? Então, não fica ativando ou desativando, né, a protease, ok? E quando a gente diz que é um inibidor inespecífico, ele vai atuar em qualquer tipo de enzima. E o exemplo está aqui, o SDS, que é um detergente, tá? Ele vai, as enzimas estão numa estrutura espacial complexa, tá? O detergente então vai linearizar, ou seja, vai deixar na estrutura primária, e aí a enzima não funciona mais. Então não é inespecífico, a gente já viu que eles estão trabalhando em cima do sítio ativo da protease M-Pro. É irreversível? Não é, a gente viu ali que é transitório, tá, gente? Então, o inibidor irreversível, ele vai, o grupo funcional não vai funcionar mais. É o caso dos agrotóxicos, ou o caso do gasarin, tá, que foi usado na guerra, em algumas guerras pelo mundo. O AS, que consegue inibir de forma irreversível algumas enzimas relacionadas ao processo inflamatório, tá? Então, vou riscar também. Bom, como é de forma transitória temporária, a resposta só pode ser reversível. Vou mudar a cor aqui de novo, tá, gente? Vou colocar uma outra cor aqui. Vou colocar a cor verde. Aqui. Então, nós já vimos que é reversível. Então, essa questão aqui está no páreo e essa aqui está no páreo. Agora, tem uma coisa, né? Esse fármaco aqui, que diz aqui, ó, a gente vai ter a estrutura tridimensional do sítio ativo em questão. Então, vai ter uma disputa por sítio ativo. Então, gente, olha só, rapidamente a gente chega nessa resposta aqui, ó, olha só. Ó.
vai ter uma competição aqui. Então, notem que o não competitivo, até escrevi aqui, o não competitivo ele vai se ligar à enzima independente do substrato. Ou seja, se tem substrato na enzima ou se não tem substrato, tá, o inibidor não competitivo ele vai se ligar. Então, essa resposta aqui, essa alternativa, ela está fora. Resposta correta, letra E. Certo, gente? Mais uma vez, faça esse reforço. Se vocês tiverem alguma outra questão, algum assunto relevante, coloquem no campo de comentários que a gente vai estar abordando nesse canal. Um grande abraço a todos.